Oi, gente, paz do Senhor. Vim aqui, né, trazer um conteúdo maravilhoso para você. E hoje eu quero estar abordando com você sobre o espírito do medo, tá? O medo, gente, ele paralisa, ele te bloqueia de você viver, né, muitas coisas, muitos sonhos, muitos projetos. O medo ele vai te estacionar, ele vai te paralisar, ele vai te bloquear e você não vai conseguir avançar, não vai conseguir ir a outros níveis, né, por causa desse espírito, tá? Então, eu vou estar aqui abordando com você hoje um pouco sobre esse assunto, tá bom? E o tema da live de hoje é destronando o espírito de medo, tá? Como eu falei, né? O medo, ele sempre vai te paralisar em algo. Se você tem ali um projeto, um sonho, e você tem medo de começar nesse novo projeto, você tem medo de ir dar o primeiro passo para realizar esse sonho. Por quê? Porque na sua mente, esse espírito ele vai colocar ali em você, primeira coisa, que não vai dar certo. Só que eu quero dizer algo aqui para você. Como que você vai saber se não vai dar certo se você não tentar? E também, gente, entenda uma coisa. Muitas das vezes as coisas não vão... Pode até não dar certo logo assim no começo. Mas depois, na segunda tentativa, ou na terceira, ou nas próximas tentativas, vai dar certo. Porque você vai prestar atenção em algo quando isso acontecer, né? Pode dar certo de primeira, sim, mas pode também não acontecer. Mas você vai aprender com o seu erro do começo. Então, quando você for fazer algo, tentar novamente, você vai saber aquilo que você não vai praticar de novo, né? Na primeira tentativa, eu errei nisso, fiz isso, então vou tentar dessa outra forma, tá? A gente aprende com nossos erros. A gente aprende a cada dia com nossos erros e com nossos acertos. Só que eu quero dizer algo para você. Não deixe com que esse espírito venha te paralisar. Sabe? Na palavra de Deus a gente vai encontrar muitos versículos, muitas, sabe assim, versículos trazendo ali pra gente chaves, trazendo encorajamento. A gente vai ver na palavra do Senhor alguns homens na Bíblia ali, algumas pessoas que tiveram medo, mas o Senhor ele veio ali, trouxe ali, né, uma palavra de encorajamento, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns tópicos, né, para você expulsar o espírito do medo, tá? Para você expulsar o espírito do medo, é essencial entender que ele não provém de Deus. O medo, gente, ele não provém de Deus, tá? Pois o Senhor nos deu um espírito de poder, amor e mente sã. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos abrir juntos aqui, gente. Pega aí a sua Bíblia. Se você não tiver aí perto, se estiver só aí ouvindo, amém, tá? Depois você medite lá na sua casa. Vamos aqui abrir a nossa Bíblia. Eu vou trazer, gente, vou trazer aqui hoje, gente, muitos versículos, tá? Vou trazer alguns versículos aqui para nossa meditação, tá? Vou trazer aqui alguns versículos, ai, gente. 2 Timóteo. Qual é o versículo que eu falei? Capítulo 1, né? Versículo 7. Que vai falar assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes, tá? Então, o Espírito que Deus nos deu, o que que vai fazer? Vai nos trazer coragem, vai nos trazer ousadia, vai trazer ali prudência, né, pra gente, tá? Vamos abrir outro também, gente. Eu anotei algumas bases bíblicas. Eu não vou falar todas aqui, porque são muitos, né? O vídeo vai ficar muito longo. Vamos abrir em Deuteronômio 31, versículo 8. Vamos lá? Deuteronômio. Cadê? 31, versículo 8.
É que eu tô em pé aqui, né? Hoje vocês não vão ouvir aquele barulhinho, gente, que às vezes fica um barulhinho por causa do ar-condicionado. Aí eu desliguei pro vídeo não ficar com aquele ruído, né? Que fica um pouquinho ruim de ouvir. Vocês vão ouvir aí um choro de um menino aí, mas é aqui os vizinhos, né? Quando a gente vai gravar vídeo, gente, é cachorro que late, é moto que fica passando, é vizinho que coisa maquita, usa furadeira, é menino que chora, é tanta coisa, gente, que, sabe, pra atrapalhar a gente, tá? Vamos lá. Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você, e não o deixará e não o abandonará. Não se assuste e não tenha medo. Então aqui o Senhor está falando o quê? Que Ele estará na nossa frente. Assim como Ele esteve ali na frente daquele povo, Ele ia diante deles, Ele está falando aqui que Ele está conosco, né? Ele não irá nos abandonar e não irá nos deixar. E Ele ainda nos fala, não se assuste, não tenha medo. Então por que você vai deixar esse medo te dominar? Vence esse medo. Tem gente que tem medo de tudo, gente. É medo de escuro, é medo de andar de moto, é medo de começar um negócio, abrir um canal, é medo de falar em público. Só que você tem que entender da onde que surgiu esse medo. Porque geralmente, às vezes, a gente passa a ter medo de coisas e situações porque vem de um certo trauma. Vem de um certo trauma, vem de uma certa situação e isso acabou gerando em você esse medo, tá? Então você tem que ver onde que isso começou. Eu tenho aqui um testemunho para contar, como vocês sabem, eu gosto de dar testemunho, né? Gente, eu hoje tenho tentado vencer o medo de escada rolante. Quando eu vou em algum lugar, aqui no shopping, em algum lugar que tem escada rolante, eu paraliso, assim, sabe? Quando eu chego perto da escada, eu não. Parece assim que, não sei, eu não consigo subir. Quando eu vou assim no shopping, eu procuro ali o elevador. Já desse eu tive que ir no shopping, eu dei uma volta grande para poder pegar o elevador, mas eu não subi a escada rolante, tá? Por isso que eu falo que paralisa a gente, porque a gente perde muita oportunidade. Se eu tivesse subido logo ali, naquele momento, eu tinha economizado mais tempo, né? Eu não tinha dado uma volta longa ali para poder pegar um elevador para subir. Eu tinha subido logo ali e tinha economizado tempo, tá? Então, gente... Oh, meu Deus, o comercial. Gente do céu. O comercial acabou, a música foi pro comercial. Meu Deus. Não tinha nem terminado o fundo, olha só. Tá repreendido. Atrapalha, hein, gente? Mas já caiu por terra, tá? Eu gosto de botar um fundozinho pra mim me concentrar mais. Então, deixa eu terminar aqui o testemunho, gente, tá? Deixa eu terminar aqui o testemunho. Eu fui nesse shopping e eu não subi a escada rolante. Eu nunca sofri acidente em escada rolante, eu nunca aconteceu nada comigo em escada rolante. Quando eu era menor, eu até chegava aí, subia, normal. Só que lá na minha adolescência, entre os meus 13 anos, 12 anos, eu acho que até menos, né? Eu tive uma amiga e essa amiga ela começou a contar uma história de que uma amiga dela foi ali num shopping com uma saia meio longa. E quando ela foi subir na escada rolante, parece que a saia engatou naquela coisa da escada rolante. E ela ficou ali, tipo presa, uma coisa assim, eu não me lembro muito da história. Então, eu não me lembrava dessa história. E quando foi um tempo atrás, no momento de oração ao Senhor, eu perguntei ao Senhor por que eu tinha medo de escada rolante, né? Porque eu nunca sofri nada ali, não tinha lógica. E o Espírito Santo foi e me lembrou, gente, dessa história. Eu voltei lá, assim, sabe? Deus me deu uma visão, assim, me levou lá num dia que a minha amiga contou essa história. Então, aquilo gerou em mim o quê? Gerou em mim um certo trauma. Então, talvez você tenha medo de alguma coisa porque alguém te contou uma história. Alguém te contou uma história, alguém contou uma situação que aconteceu com ela e isso veio para você e te gerou esse medo. Porque o medo ele vem através de traumas, ele vem através de situação, ele vem através de uma história, ele vem através de uma circunstância.
tá? Então ele vem de várias formas. E isso é o quê? Isso é um cativeiro, né? Eu tenho lutado. Teve um tempo agora, acho que foi no ano retrasado, que eu fui assistir um filme lá no cinema. E eu falei, não, eu vou ter que subir, eu tenho que vencer esse medo. Só que quando eu fui pra pisar, gente, eu não sei explicar. Quando eu chego perto, eu começo a me tremer, me dá um gelo, não sei. Eu fico assim, sabe, nervosa, eu fico querendo chorar, meu coração acelera. Eu tenho orado ao Senhor para me vencer esse medo. E aí teve uns irmãos, né, que assistiu o filme, que eles até, vambora, irmã Brenda. Aí a irmã pegou na minha mão e eu consegui subir ali, mesmo com medo, nervosa, mas fui. Mas eu tenho tentado. Sozinha, eu não consigo subir sozinha, né? Parece assim, não sei, me dá um negócio. Então eu tenho orado ao Senhor para que isso saia de mim, entendeu? Mas eu identifiquei a porta de entrada do medo que estava sobre a minha vida. Também tem outro testemunho sobre moto, né? Eu não gosto de andar muito de moto, gente. Eu andava muito de moto para cima e para baixo, assim, não dirigindo, né? Eu comecei a aprender a dirigir, mas depois que eu sofri um acidente, eu não quis mais saber, tá? Mas não foi eu que estava dirigindo quando eu sofri o acidente. Eu estudava longe, né? Era mais jovem, estudava numa escola lá meio longe e eu contratei um mototáxi para me levar ali o mês todo, né? Então todo dia ele ia me buscar. Só que esse mototáxi ele bebia muito. Então nessa vez ele ia me buscar para me levar para um bar, né? Que na época eu não era cristã. E toda vez que eu precisava de uma moto eu ligava para ele. Então ele ia me buscar, eu e meu irmão, para me levar lá para um bar onde estava minha mãe, onde estavam meus familiares. Só que o meu irmão ficou no meio e eu atrás e a gente foi tudo junto. Só que quando ele foi para atravessar uma rua, vinha o ônibus, né? E eu falei para ele assim: a gente vai bater. Só que eu lembro que eu só falei: a gente vai e eu só escutei o pá, o bá que o ônibus saiu levando a gente. A que mais ficou ruim fui eu. Minha costa ficou toda ralada, sabe? Meu nariz começou a sangrar. Minha mãe correu. E ali foi um grande livramento de Deus, porque se o ônibus tivesse dado na frente da moto, eu não estaria aqui hoje, porque o ônibus teria passado por cima da gente. No caso, a gente bateu no lado. Glória a Deus, né? Por isso. Eu lembro que quando a gente foi para atravessar, porque ele queria atravessar a rua e o ônibus vinha de lá. Só que eu lembro que quando a gente ia para atravessar, eu ainda falei para ele, mas aí ele foi querer passar assim mesmo. A gente deu no lado do ônibus. Só que eu senti como uma mão tivesse feito assim, baixado a minha cabeça. Eu creio ali que foi o próprio anjo do Senhor, porque eu olhei assim para trás e a minha cabeça ia pegar na roda. Então, tudo isso, né? Então, eu fiquei depois disso, gente, com trauma de andar de moto. Sabe, eu não conseguia pegar moto. Toda vez que eu andava de moto, aquilo me voltava. Eu ficava todo tempo lembrando pra mim acontecer de novo. Então, eu fiquei com medo de andar de moto. Hoje eu já ando de moto, né? Hoje eu ando de moto. Eu... Que barulho, pitando ali. Hoje eu ando de moto, assim, mas não tenho mais tanto aquele medo como antes. Mas eu ainda fico um pouco meio assim, sabe? Quando é um lugar que eu nunca fui, que eu não conheço, eu não chamo assim uma moto, tá? E Deus já deu muitos livramentos pra mim, tá? Às vezes quando eu chamo um Uber moto, eu sempre oro ao Senhor. E uma vez eu chamei um mototáxi, né, um Uber moto, tenho esse outro testemunho. Ele veio, era aquelas moto pop pequena. Quando chegou na frente da minha casa, que eu ia para um outro bairro, lá pra casa da minha mãe, né, pra um outro bairro longe. Sempre vou de carro, porque eu levo muita bolsa, passo muitos dias, mas nesse dia eu tava com pouco dinheiro e queria ir de Uber moto, né, que era mais barato. Tinha chovido, né, mas depois já tava, era num final de semana, num domingo. E quando chegou esse mototáxi aqui, na hora eu senti aquela sensação de não ir com ele. Sabe aquele discernimento que Deus te dá na hora? Eu senti assim, e eu senti cheiro de bebida. Eu falava, o senhor bebeu? Ele, não sei o quê. E eu achei aquilo meio estranho, sabe? Mas aí eu subi na moto, assim mesmo, e a gente foi. Gente, quando a moto ia parando todo o tempo. Eu creio assim que era o próprio Deus que ia parando a moto. A moto não tava sem gasolina, a moto tava, sabe, não tava com pneu furado. A moto tava, sabe, certinho. O homem, ele ligava a moto, ele ia para dirigir, a moto estacionava. E ele falava, ele não entendia aquilo que estava acontecendo.
porque ele estava andando normal e, sabe, eu creio assim que era o próprio Senhor que estava ali parando aquela moto para mim não ir, me dando livramento. Aí a gente andou um pouco, aí a moto parou. Aí andou um pouco, a moto parava. E ele falava, não tô entendendo o que está acontecendo. Eu falei, moço, me deixa aqui, sabe, porque eu sou evangélica, eu sinto que não é para mim com o Senhor, eu vou chamar uma outra moto. Ele, amém, tá? Amém não, né, que ele não é cristão, né. Ele falou, tá bom então, moço, tá? Aí ele me deixou lá no certo canto, aí eu chamei uma outra moto. Só que quando eu chamei essa moto, que eu li lá qual era a moto, me deu assim aquele discernimento de falar, não vai. Aí eu, ai meu, eu falei, então não é pra mim hoje, nem o canto de moto. Então, às vezes, Deus ele vai te dar um sinal para te não ir. Sabe aquele discernimento, aquela intuição, gente? Obedece. Porque muita gente, às vezes, vai, desobedece e acaba sofrendo um acidente, acaba morrendo, né? Perdendo a vida por não dar atenção, né? Aquilo que o Senhor ele tá trazendo ali, aleluia, né? E ali eu cancelei e depois eu tentei chamar outro, aí não aceitava, não aceitava. Então, eu desisti, não fui mais para nenhum canto, tá? Então, sei que resumindo, hoje eu ando de moto, né? Mas não é toda vez. Quando eu sinto de chamar uma moto, eu oro ao Senhor. Senhor, eu devo ir de moto, devo chamar um Uber. Quando eu sinto, né? E quando eu sempre oro, Senhor, que venha um mototáxi assim, 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 sabe? Que não corra muito. Então, assim, eu oro ao Senhor, tá? Isso aqui são só alguns testemunhos. Mas por quê? Eu gerei o trauma de acidente de moto por causa do acidente. Eu tinha medo de andar de moto por causa do acidente que eu sofri. Então, isso gerou em mim o quê? Um medo, né? O diabo, ele usou essa legalidade para me aprisionar. Sabe? Ele usou isso para me aprisionar. Então, ele sempre vai usar as situações, as coisas para aprisionar. Ó, na hora de subir uma escada rolante, eu dei uma volta, por quê? Para pegar um elevador, por quê? Eu ouvi uma história. Não sei nem se era verdade, mas isso ficou. Então, talvez esse trauma que você tem aí sei lá, de dirigir, ou de começar uma empresa, ou de abrir algo, ou de fazer algo, você tem que investigar o porquê que você tem isso. A gente tá coçando aqui. Você tem que investigar o que tá ocasionando esse medo, esse trauma. O que tá acontecendo? Você tem que ir na raiz, você tem que orar ao Senhor. Senhor, por que eu tô com medo disso? Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por causa de... Então você tem que investigar para você orar em cima, anular, repreender, porque você está sendo paralisado, tá? E você está perdendo oportunidades. Você está perdendo tempo, você está perdendo oportunidades, você está perdendo coisas por causa desse medo, tá bom? Então, eu quero dizer algo aqui para você, tá? Eu vou deixar aqui alguns tópicos para você, como que você vai vencer, tá? Como que você vai destronar esse espírito de medo, tá bom? Primeiro tópico, anota aí. Comece confessando qualquer espaço que o medo tenha encontrado na sua vida. Então, você vai orar, Senhor, eu confesso que esse medo entrou por causa que aconteceu isso comigo. Vamos supor, no meu caso, né? Eu sofri esse acidente, Senhor. Então, eu tô com medo de andar de moto porque eu fiquei com medo. Então, entrou aí. Senhor, eu ouvi essa história, dessa escada rolante. Tô dando meu exemplo, né? Mas você vai dar o seu lá. A minha amiga me contou disso, eu não sei se é verdade, mas isso gerou em mim um medo, um trauma, eu não sei. Então, você vai ter que investigar e você vai confessar ao Senhor. Você vai ter que ser sincero com o Senhor, tá? Você vai ter que achar qual foi a causa, o trauma ou a legalidade. Ou a consequência ali, a situação que fez você vir ter esse medo. Segundo tópico, depois de você confessar, fazer esse primeiro passo, você vai fazer o segundo. Renuncie ele com autoridade no nome de Jesus. Você vai renunciar a esse medo. Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio esse medo de andar de moto. Eu não aceito esse medo de andar de andar de moto, tá me atrapalhando, Senhor, de aproveitar oportunidades. Senhor, eu renuncio esse medo de abrir essa empresa. Senhor, eu renuncio esse medo de falar em público. Eu vou falar em público, eu vou conseguir ali falar na frente. Senhor, eu renuncio, Senhor. Sabe? Você vai renunciar. Não queira mais ele. Não queira. Lembrando, gente, você vai renunciar no nome de Jesus, tá? Senhor, eu renuncio esse medo
de escuro, no nome de Jesus, eu não aceito essa opressão, esse peso, essa situação na minha vida, renuncia no nome de Jesus, tá? Mas faça com fé. Lembra que as palavras, ela tem poder. Falando aqui para você, parece ser fácil, mas não é, porque na hora que você vai declarar, que você vai falar, o inimigo ele vai tentar te oprimir, vai falar que é mentira, que não vai dar certo, e lembrando que não é para você fazer só hoje, só agora e não vou fazer mais. Não, você tem que fazer isso diariamente até você vencer, tá? Você vai vencer com o poder da palavra, declarando, porque você vai fazer todos esses tópicos aqui, depois volta o vídeo e salva aí, escreve para você não esquecer. Você vai fazer tudo isso daqui, mas você também vai declarar a palavra de Deus, porque eu vou te dar versículos aqui de encorajamento para você declarar diariamente. Faça isso até você vencer esse medo. Todo dia tira um período ali para renunciar, para confessar, para declarar, até você sentir que não tem mais, tá? Terceiro tópico, declare a verdade da palavra de Deus em voz alta, tá? Como em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, o perfeito amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é o Senhor. Então, quando nós temos esse amor, quando nós temos convicção desse amor, a gente não tem mais medo, tá? Quarto tópico. Ordene ao espírito de medo que saia em nome de Jesus, tá? Crendo no poder do sangue de Cristo. Então você vai falar em nome de Jesus agora, em alta voz, tá? Tô suando aqui já. Em alta voz. Gente, curte aí, tá? Curte aí. Se inscreve no meu canal, comenta, compartilha, tá? Que eu tô aqui. Não é fácil não, tô no calor aqui para trazer esse conteúdo para você. Desliguei vento, desliguei ar condicionado para poder não ficar barulho. Tô suando, tá? Então aí, honre, né, gente? Aí a minha vida, né, curtindo, compartilhando aí, tá? Para que outras vidas sejam alcançadas, tá? Então, ordene ao espírito de medo que saia em nome de Jesus, crendo que no poder de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Tá, então você vai repreender, eu não te aceito, o medo sai agora, em nome de Jesus eu te expulso da minha vida, eu te expulso da minha casa, eu te expulso daqui, você vai orar repreendendo, guerreando, tá, em nome de Jesus. Segundo tópico, permaneça em oração, enchendo seu coração com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo. Tá? Então, no segundo tópico, você vai encher o seu coração com a palavra de Deus, que é onde você vai estar declarando, né, esses versículos, essas passagens que eu estarei te dando agora, tá? A primeira é Deuteronômio 31:8, né, que é aquela que a gente leu, tá? Isaías 41:10, Salmos 56, versículo 3 e capítulo 4. Vou deixar na descrição esses versículos aí escritos, tá? Salmos 27, versículo 1 e até o 5. E Salmos 34 e versículo 4. São palavras que você vai declarar, tá? Você vai declarar todo dia, tá bom? Essa palavra aqui. Em nome de Jesus, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje é isso, tá? Para não ficar tão longo, o vídeo de hoje é isso. É simples e bem prático, tá? Se você seguir todos esses tópicos, se você declarar essa palavra, junto aí com um jejum, tá? Na oração, você vai vencer, você vai romper. Saiba que o medo, ele é demoníaco, ele não é de Deus. Deus, ele não nos deu um espírito de temor, mas de quê? De ousadia, de coragem. E a palavra de Deus fala também que nenhum covarde adentrará no reino de Deus. Nenhum medroso, nenhum covarde. Saiba que maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo, tá? Tem gente também que tem até medo de orar de madrugada. Eu já passei por essa opressão. Às vezes eu ia orar de madrugada, eu ficava sentindo assim que tinha alguém me observando, eu ficava ouvindo coisas, sabe aquela opressão para não orar? Vença isso hoje. Vença isso hoje, tá?
Então, que Deus abençoe, curta, compartilha aí, tá bom? Comente, que o Senhor lhe abençoe. Muito obrigada pela sua vida, obrigada por estar aqui. Amém? Que o Senhor guarde você, sua casa, sua família. E eu quero orar com você aqui. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, Senhor Deus, eu declaro agora, Pai, que todas as vidas, Senhor, que assistirão esse vídeo agora ou depois, Senhor, serão cheias, Pai, de coragem, cheias, Senhor, de intrepidez, Pai. Senhor, agora repreenda, Pai, todo o espírito de medo agora é amarrado, em nome de Jesus. Medo amarrado em nome de Jesus. E saia em nome de Jesus dessa vida, saia dessa linhagem, saia desse DNA, saia dessa casa, saia desse quarto, saia de todos os cômodos onde tu tem estado escondido. A partir de hoje, bata de retirada da vida dessa pessoa, sai da mente, sai do coração, sai das emoções, sai no nome de Jesus agora. Eu peço que os anjos do Senhor agora façam uma limpeza nessa casa, onde essa pessoa estiver ouvindo essa oração e aonde o espírito do medo se escondeu. Agora, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja agora repreendido em nome de Jesus. Pai, liberta essas vidas desses cativeiros agora, Pai, de medo. Em nome de Jesus, Pai. Liberta essas vidas. Senhor, que esse conteúdo venha edificar esses corações. E que cada um aqui, Senhor, que estará assistindo, ouvindo, Pai, seja cheio. Seja cheio de coragem. Seja cheio de coragem. Seja cheio de ousadia. Porque a tua palavra declara, Senhor, que nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Eu uso a palavra de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha poderosa mão forte. Tá? Então, que essa palavra fique ao seu coração, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo. Amém.